Paz do Senhor Jesus, imitadores de Cristo, eu sou o Pedro e estamos aqui em mais um episódio do Que Gera Transformação é Colocar em Prática, uma série que está sendo aqui no canal toda quarta e sexta às 8 da noite, que a gente está falando algumas atitudes práticas para que geram transformação realmente em nossa vida. E hoje nós vamos falar sobre fé. Nós já falamos sobre arrependimento, já falamos sobre jejum, já falamos sobre oração, e o episódio de hoje nós vamos falar sobre fé. O que é fé? Vamos começar desse ponto? O que é fé? A gente sempre cita o livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, certo? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E o primeiro ponto de atenção que eu quero deixar aqui é que fé não é ter um pensamento positivo ou ficar pensando muito positivamente para que a coisa aconteça. Eu já ouvi pessoas falando que você precisa pensar, você precisa pensar e colocar na sua cabeça que aquilo vai acontecer, porque aquilo vai acontecer. E fé não é nenhum tipo de misticismo, fé não é nenhum tipo de coisa que você vai puxar pelo seu pensamento. Não, você ficar pensando muito naquela coisa não quer dizer que você tenha fé. Fé envolve mais confiança, esperança e crença. E disso que nós vamos tratar agora nesse momento. Vamos começar de confiança. Fé, quando nós falamos sobre fé, falamos de confiar, primeiramente. Confiar é você entender que aquilo é totalmente possível, no caso da fé. Vamos dar um exemplo aqui de alguém que tem uma causa impossível, está desempregado ou alguma causa na justiça ou algum problema de saúde e entende que aquele problema não pode ser resolvido de maneira humana, com as mãos humanas. Então, mas a pessoa tem fé, a pessoa confia em Deus. Confiando em Deus, ela entende que Deus tem todo o poder para fazer e realizar aquilo que ela almeja. Certo? Então ela confia, ela tem essa confiança. E ela tem então também, juntamente com isso, a esperança de que aquilo irá se concretizar, de que Deus irá fazer, porque ela confia que Deus pode fazer, ela confia que Deus faz, ela tem a esperança de que Deus pode fazer e ela crê que Deus tem todo o poder para poder realizar aquilo que ela almeja. Então a fé, ela se diz de confiança, esperança e crença. Confiar que aquilo que Deus sim pode fazer e que Deus irá fazer, ter a esperança de que Deus irá fazer e crer que Deus pode fazer. Então isso resumidamente que seria a fé. A gente tem, quando eu fui buscar o entendimento do que era a fé, a primeira coisa que aparece ora, a fé é o firme fundamento, mas eu queria tentar fazer você entender, você que está assistindo aí, de uma maneira um pouco diferente para que a gente venha entender realmente o que é fé. Não decorar um versículo bíblico para falar que aquilo é fé, mas entender o que é fé realmente. Então, espero que você tenha entendido, colocando aí essas três palavras como base da fé. Fé envolve confiança, confiar, fé envolve esperança e fé envolve crença. Ou seja, confiar, esperar e crer. Isso que é a fé. Passando para o segundo ponto desse nosso vídeo, como a gente fala aqui tudo com embasamento bíblico, dentro da Bíblia, dentro da Palavra de Deus, vamos dar alguns exemplos de fé dentro desses três pontos que a gente colocou para que a gente venha entender melhor. Exemplos de fé na Bíblia. O primeiro exemplo que eu quero citar aqui para vocês é o exemplo de Abraão. Se encontra em Gênesis capítulo 12, do versículo 1 até o 4. Que Abraão ele teve fé para deixar sua terra, sua parentela e seguir as orientações de Deus, mesmo que ele não soubesse para onde ele ia, mesmo que ele não soubesse o que iria acontecer, ele confiou em Deus para seguir as ordens de Deus, para seguir as ordenanças e as orientações que Deus deu para ele naqueles momentos, em todos os momentos ali de sua vida. Ele teve fé, ou seja, ele confiou e ele creu que Deus iria direcionar ele de uma maneira correta, de uma maneira abençoadora, próspera, e foi aquilo que Deus prometeu para ele. Moisés, que teve fé para enfrentar Faraó e liderar o povo de Israel para fora do Egito.
Está lá em Êxodo, capítulo 14, do versículo 13 ao 16, é a referência. Aí, quando eu escrevi aqui sobre Moisés, me veio ao pensamento, mas Moisés foi corajoso. Foi. Imagina você enfrentar o governante do país, o que manda em tudo lá. Hoje aqui na política do nosso país, a gente tem ali o presidente, mas ele não manda em tudo. Tem ali ainda algumas vertentes que podem impedir de alguma maneira algumas coisas, ou algumas coisas que não é ele que decide. Tem ali senadores, deputados, enfim, tem outras coisas. Mas naquela época era Faraó que mandava. Não tinha outra pessoa que não que mandaria mais do que ele. Ou seja, ele era a única ordem que tinha, certo? E mesmo assim, Moisés foi lá e enfrentou o Faraó. O Faraó poderia muito bem ter matado Moisés no meio do caminho? Poderia. Aconteceu muita coisa, as pragas e tudo mais. Mas Deus estava com Moisés, e Moisés, ele creu, ele confiou, ele tinha esperança de que o povo ia ser liberto pelas mãos dele. Ele confiou no que o Senhor falou que faria, e ele creu que Deus tinha todo o poder para realizar aquilo que tinha prometido ao povo de Israel um tempo atrás, e que tinha falado com Moisés que faria naquele momento. Davi teve fé para enfrentar o gigante Golias. 1 Samuel capítulo 17, do versículo 45 ao 50. Davi, eu sou fã de Davi, super fã de Davi, porque Davi ele teve fé em vários momentos da sua vida, mas no episódio que ele enfrentou Golias, o que mais me chama a atenção é que ele não era um adulto formado, estudado, com conhecimento, com coragem, provado, que tinha fé o suficiente para poder acreditar que seria possível ele vencer aquele gigante, mas ele teve fé que Deus estaria com ele, que Deus estava com ele, e mesmo ali pequeno, zombado, ele foi e enfrentou o gigante. O apóstolo Paulo teve fé para espalhar o evangelho mesmo diante das perseguições. Atos capítulo 9, versículo 16. O apóstolo Paulo, ele é um exemplo para todos nós. Eu creio que todo crente tenha já puxado ali um exemplo do apóstolo Paulo. E ele teve fé para espalhar o evangelho mesmo no meio das perseguições, diante das perseguições. Antes ele era um perseguidor, ou seja, ele sabia tudo que poderia acontecer com ele, porque ele mesmo fazia com que aquelas coisas, aquelas atrocidades acontecessem com os outros cristãos quando ele perseguia os cristãos. Então, ele sabia tudo que poderia acontecer com ele, tudo que iria acontecer com ele, mas mesmo assim ele teve fé, ele confiou, ele teve esperança, ele creu que o Senhor tinha algo maior, que aquilo era maior do que ele. Em levar o evangelho era maior do que qualquer perseguição, do que qualquer coisa que pudesse impedir ele de pregar o evangelho. Então, aqui a gente viu Abraão, Moisés, Davi, Paulo, e eu poderia citar muitos outros, mas eu quero que você entenda que a fé, ela é uma atitude que te leva mais longe. Ela é uma atitude que gera realmente uma transformação na sua vida quando você exercita a sua fé todos os dias. Se a gente for olhar aqui os nomes que colocou, gente: Abraão, Moisés, Davi, Paulo, quem são esses homens? Quem foram eles? Olha o legado que eles deixaram. Eles estão na Bíblia com uma história magnífica, sim, com falhas e erros, sim, porque são seres humanos como eu e você. Mas a gente consegue alcançar, a gente consegue romper através da nossa fé. Tem até aquele hino que diz: rompendo em fé, sua vida, minha vida se revestirá do sobrenatural, porque é só através da fé que a gente consegue alcançar. Mas não vou falar para você que isso é totalmente fácil, não vou falar para você, não vou ser hipócrita de dizer para você que isso é uma coisa realmente muito tranquila, muito fácil de se resolver e de acontecer, porque a gente tem os desafios da fé. Eu separei aqui alguns pontos para que a gente possa discutir de uma maneira rápida.
dúvidas e incertezas. Quando você tem fé, você tem a certeza, você confia, você tem a esperança e você crê que aquilo é possível através da sua fé e através do nome de Jesus, que Deus vai fazer e tal. Mas o inimigo sempre lança aos nossos ouvidos, à nossa cabeça, aos nossos pensamentos, a dúvida e as incertezas. Porque afinal você utiliza a fé de maneira majoritariamente para as causas impossíveis, para aquilo que você sabe que você não consegue fazer, mas o Senhor consegue. É aí que você exercita a sua fé. Mas o inimigo, como sempre, não vai deixar a gente em paz exercitando a nossa fé. Ele vai lançar ali dúvidas, vai lançar ali incertezas. E o nosso dever é orar e jejuar. Se você não sabe, a gente tem esses 2 vídeos aqui que falam realmente sobre jejum e oração. Se você quiser saber mais sobre isso, assista, que tem um link aí na descrição e está aí no canal. Mas através do jejum e oração a gente deve pedir ao Senhor força, pedir ao Senhor ânimo, pedir ao Senhor sabedoria, para que a gente não venha entrar em dúvidas e incertezas erradas que vêm do inimigo, para que isso não venha enfraquecer a nossa fé do nosso objetivo no qual a gente almeja chegar. Provações e zombarias. Provações, gente, a gente sempre vai ter. Sempre vai ter na nossa vida. É feita de provação, vitória, provação, vitória, provação, vitória, até o Jesus voltar. Porque a Bíblia diz assim, que Jesus disse pra gente: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então a gente vai ter aflição, mas vai chegar um momento no qual a gente vai vencer. Mas a gente só vai conseguir vencer se a gente conseguir exercitar a nossa fé, porque provações vão vir e zombarias vão vir também. Eu creio que todo mundo já tenha passado na sua vida, na sua trajetória cristã, por alguma zombaria. Seja de pessoas cristãs e crentes, ou seja até mesmo de pessoas que não são convertidas, ou do trabalho, ou da escola, faculdade e etc. Mas isso são coisas que nos enfraquecem e enfraquecem a nossa fé. Às vezes fazem a gente não deixar de acreditar, mas esmurecer, parar de se esforçar, parar de se esforçar para acreditar, parar de tentar ir mais além, sabe? Então é necessário que a gente ore ao Senhor para que o Senhor venha nos ajudar a não dar ouvidos para aquilo que vai enfraquecer a nossa fé, para que as zombarias não venham enfraquecer a nossa fé, para que as provações não venham enfraquecer a nossa fé, mas através do jejum, através da oração, da busca ao Senhor, que a nossa fé seja todos os dias e em todos os momentos fortalecida e de maneira crescente. Vamos falar também agora de obstáculos e adversidades. Sempre tem algum obstáculo. Eu já vi alguns testemunhos de pessoas que tinham algum problema e que, quando foram tentar resolver, usaram a fé. E no momento que eles usaram a fé, teve ali uma sentença: não vai dar. Teve ali uma sentença de não vai conseguir. Mas a pessoa tinha utilizado a fé. E aí é que é o momento que vem aqueles obstáculos que às vezes a gente pensa que não vai conseguir passar. Daqui não vai passar mais. Isso aqui está sentenciado, não vai mais. Daqui para frente você não consegue avançar mais. Você não vai conseguir chegar mais para lá. Você não vai conseguir ter vitória, você não vai conseguir ter curado. A causa da justiça não vai para frente. Mas a gente tem fé. E tendo a fé, a gente consegue ultrapassar esses obstáculos. A gente consegue ultrapassar essas adversidades que aparecem no meio do caminho, às vezes não tentando enfraquecer, não tentando dificultar, mas tentando cessar a nossa fé naquele momento. Tentando parar ela 100% de maneira completa, para que a gente não venha avançar. Isso é através das adversidades e dos obstáculos que às vezes a gente pensa que a gente não vai conseguir. Nas Olimpíadas tem aquele pessoal que corre por cima de e tem que pular por cima de algum obstáculo. Muitos de nós pensam que a gente não vai, a gente não consegue, porque eles conseguem porque eles são atletas e tudo mais, mas se a gente treinar, é totalmente possível. E através da sua fé, aquilo que você está passando, aquilo que você almeja no Senhor, é através da sua fé que você vai conquistar. Então não deixe que as adversidades e os obstáculos cessem a sua fé e digam para você que você não vai conseguir. Porque através da sua fé no Senhor, você vai conseguir alcançar. Então,
Não deixe de orar ao Senhor e pedir ao Senhor para te dar sabedoria, para te dar força e ânimo, para que você venha vencer as dúvidas, as incertezas, as provações, as zombarias, os obstáculos e também as adversidades, que são os desafios da nossa fé. Mas Pedro, você falou até aqui de o que é a fé, as pessoas que tiveram fé na Bíblia, ali os exemplos de fé, você falou também dos desafios da fé, mas me fala, pelo amor de Deus, alguma coisa boa, qual que é o poder transformador da fé, e é isso que eu quero te falar agora. Eu separei aqui 4 tópicos. Você tendo fé, a fé ela fortalece a esperança, ela fortalece a confiança que você tem no Senhor. Aquilo que você espera, aquilo que você confia no Senhor, é a fé, através da fé que isso vai ser fortalecido. A fé proporciona consolo e paz interior. Imagine que você está ali exercitando a sua fé em uma causa muito impossível e através da sua fé você consegue alcançar. E aí você tem paz, você tem consolo através do Espírito Santo, você tem aquela tranquilidade, aquela tal calmaria que foi causada através da fé que você exercitou anteriormente naquela situação. A fé nos capacita para enfrentar desafios com coragem. É através da fé. Você viu aquelas pessoas, aqueles testemunhos que eu acho maravilhoso, daquelas pessoas que chegam a contar pra gente testemunho de que, eu não tinha como, não tinha mais jeito nenhum, mas eu tive coragem, eu determinei, eu declarei, eu fui atrás e através da fé eu consegui. Com coragem, com ânimo, com garra e força, através da fé a pessoa conseguiu. Então a fé ela capacita a gente para enfrentar os maiores desafios com coragem. E a fé nos conecta a um propósito maior e ao amor de Deus. Porque a gente entende através da fé, exercitando a nossa fé, que tem alguma coisa maior. Que a gente pode chegar a algo maior. A gente pode fazer alguma coisa maior por alguém. A gente pode servir de uma maneira melhor e maior na obra de Deus. É através da fé, a gente exercitando a fé, a gente vai conseguir, a gente consegue ter experiências maiores com Deus e assim a nossa amplitude na nossa vida com Deus fica expandida de uma maneira maravilhosa. Então eu espero que você tenha entendido quão transformadora é a fé, o poder transformador da fé nas nossas vidas. Isso que gera uma transformação magnífica em nossas vidas, é a nossa fé. A gente se arrepende, a gente ora, a gente jejua e a gente tem fé para poder alcançar aquilo que o Senhor tem para a gente, aquilo que o Senhor prometeu para a gente. E isso vai gerar uma transformação magnífica na sua vida. Então, ore ao Senhor e peça para que Ele te dê força, te ajude a exercitar a sua fé de uma maneira maravilhosa, magnífica, e que sua fé venha crescer todos os dias. A Bíblia nos diz que se nossa fé tiver do tamanho de um grãozinho de mostarda, a gente consegue mover um monte através do nosso pensamento, através da nossa fala. Então imagine se você tiver uma fé maior ainda. Deus vai te usar para curar paralíticos, para que cegos vejam através da sua vida, para que doenças sejam curadas, para que vidas sejam alcançadas e que para outras vidas sejam transformadas através da fé que você exercita para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Então não deixe de exercitar a sua fé todos os dias, de orar ao Senhor a partir de hoje para que sua fé venha crescer, para que sua fé venha crescer todos os dias, para que o Senhor venha te ajudar, te dar sabedoria, para que você consiga utilizar da sua fé de uma maneira maravilhosa. Amém? Então, gente, esse vídeo te abençoou, essa série tem te abençoado. Não se esquece, por favor, de se inscrever no canal, mandar compartilhar para todos os seus amigos, para que a gente venha alcançar mais vidas a cada dia. E nunca se esqueça, o que gera transformação é colocar em prática. Deus te abençoe e até a próxima.